Este é mais uma mensagem da série A Cura, e hoje com o tema Como foi a minha cura. O título de hoje é Como foi a minha cura, e o subtítulo é Quebrando paradigmas. Por favor, amados, abra sua Bíblia, primeiramente em Provérbios 27, versículo 6. Provérbios 27, versículo 6. E depois Hebreus 12, 6. Diz assim, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Agora, Hebreus 12, 6. Diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. De novo, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Ó Deus de Israel, te pedimos, ó Pai, que nesta noite tu venha fazer notório a tua presença em nossas vidas. Fala aos nossos corações, ó Pai. Precisamos de Ti, reconhecemos, ó Pai, que não somos capazes, ó Deus, e é bom que seja assim, para que a glória e a honra sejam todas para Ti, a quem pertencem por direito. Ó Deus, eis aí a nossa alma que anseia pela Tua presença e por ouvir a Tua voz. Alimenta a nossa alma, manifesta o Teu favor, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, queiram sentar-se, por favor. Amados, eu venho de uma linhagem pentecostal e nasci no Evangelho e fiquei por alguns anos desviado, 7 anos, e quando eu volto com um pouco mais de sede de conhecer melhor o Evangelho, e como todos os pentecostais, valorizando muito curas, línguas estranhas e vestes, né? O pentecostal valoriza muito isso, só enxerga crescimento espiritual nessas coisas. E Deus começa logo a me tratar, a quebrar paradigmas. E eu valorizava muito cura, porque a palavra fala, além de eu crescer vendo pessoas sendo curadas de diversas enfermidades, e que a palavra fala que nós temos que curar os enfermos e expulsar os demônios, isso está na palavra. Só que eu não entendia que a cura mais importante que nós podemos implementar nas pessoas é a cura interior, através da palavra. Porque muitas pessoas podem ser curadas de paralisia e caminhando por inferno, se elas não buscarem a cura interior, que é a santificação. E interessante que quando se fala de cura, vale a pena observar que em Lucas 18, 42, Jesus fala para o cego: a tua fé te salvou. Em Lucas 19, 10, Jesus diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante que a mesma palavra salvou em Lucas 18, 42 e a palavra salvar em Lucas 19, 10 é a palavra sozo. Só que em Lucas ele está falando de cura física, da cegueira. Em Lucas 19, 10 está falando de salvação no sentido de ser salvo do juízo, do fogo do inferno, percebe? Como a palavra sozo, como salvação, é algo diferente do que as pessoas pensam. De vez em quando eu vejo pessoas falando de salvação e se percebe que muita gente não entende o que é a palavra salvação, o que é salvação, porque não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que está mostrando para vocês que salvação é cura, está lá no grego koiné. Eu não estou criando isso da minha mente. E por ignorar que a salvação é uma cura, muitas pessoas
tem se perdido no meio do Evangelho e não vivendo a grandiosidade da salvação, que é a cura interior, que começa de dentro para fora. E Deus começa a quebrar paradigmas em mim. Logo assim que eu comecei a dirigir uma congregação, eu passei pelo minha primeira decepção, e foram com pessoas que tinham uma aparência muito grande de santidade, vestidos compridos e as mangas até aqui, cabelos compridos. E eu me lembro que naquele dia eu olhei a igreja, estava vazia, não veio quase ninguém para o culto. Aí eu pensei, o que houve com o povo? Não está chovendo nem nada. Como veio poucas pessoas, o culto terminou mais cedo. Aí eu falei assim, vou visitar o irmão lá. E a irmã lá, fazer uma visita lá, Simone, vamos lá. E fomos. Quando chegou, Karina era uma bebezinha, devia ter 9 meses, por aí, era uma bebezinha mesmo, acho que não tinha 1 ano, se tivesse, tinha 1 ano. Quando a gente chega lá na casa desse irmão, mais da metade da igreja que não veio no culto, estava lá na casa dele. E quem promoveu tudo isso foram os irmãos e as irmãs do vestido mais comprido, do cabelo mais comprido e das mangas mais compridas. E essa não foi a única, houve mais outra, né, Simone? Com o mesmo perfil de pessoas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todo mundo que anda assim, eu só estou mostrando como Deus faz, para mostrar para a gente aquilo que Ele mesmo disse. Jesus disse, o reino dos céus não vem com aparência exterior. Ainda houve mais outra dessas, e Deus começava a me curar, me mostrar um evangelho que eu não conhecia, porque eu confesso que eu valorizava ao máximo ver cura, libertação, e olhava para pessoas, julgava de maneira, e a Bíblia fala que Jesus não aceitava a aparência de homens. Logo assim que eu começo agora dirigindo uma outra igreja, e eu estava muito feliz. Agora Deus ia continuar o trabalho. Era uma época que Deus me usava muito em cura divina, muitas pessoas sendo curadas, e começamos pregando o evangelho numa lona. Se você ainda for lá onde era essa igreja, se você perguntar, vocês lembram de um pastorzinho que pregava debaixo de uma lona azul? Esse era eu. Mas conseguimos construir a igreja pronta. Eu estava muito feliz, porque no inverno pregar debaixo de uma lona era cruel. A Simone envolvia as criancinhas, nossos filhos, em muito pano, né, Simone? Porque o frio era, e lá era cruel. E quando as coisas estavam indo muito bem, um dia, um culto de domingo, no meio de um culto de domingo, chega quem? O pastor presidente. E é normal, né? Chega o nosso pastor presidente, a gente faz o quê? Eu sempre faço isso. A gente passa o trabalho para o pastor. Só que eu percebi que quando ele veio entrando, ele veio muito sério. Mas eu desconfiei de nada. Eu passo o trabalho para ele, e naquelas igrejas lá tinha tribuna, aquela coisa toda, né? E aí ele fala a seguinte coisa: irmãos, os irmãos, eu estava de pé ainda. A partir de hoje, o pastor Sebastião não é mais o pastor dessa igreja. E manda o presbítero levar eu e a minha esposa para casa. E a Simone chorou muito. Eu estava com mais pena da Simone do que de mim. Foram na sede,
e fizeram uma calúnia de mim, uma calúnia tão grande que eu não tive chance nem de me defender. Eu fui sumariamente destituído do meu cargo. Aquela igreja que eu comecei pregando debaixo de uma lona, um terreno que havia sido doado para mim. Agora, algumas pessoas queriam dirigir aquela igreja e eu dividi a questão. A calúnia veio por parte de pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande. Eram 2 dizimistas, 2 servidores públicos, um dízimo muito bom, e eu acho que um dos motivos pelos quais eu fui tirado é porque entre eu e os dizimistas eu fui preferido eles. Amados, isso me acabou. Isso me destruiu. Me destruiu porque eu achei que foi injustiça, né? Agora que está tudo pronto, eu vou sair. Me destruiu porque eu não tive chance de me defender. Me destruiu que veio por parte de um pastor que havia me ordenado ao pastorado e que eu tinha uma admiração muito grande, eu gostava muito dele. Foi uma pessoa que era muito meu amigo. E aí começa a minha cura. Eu fiquei muito mal, e por incrível que pareça, eu saí do ministério, e praticamente essa mesma coisa que aconteceu nesse ministério se repetia nos outros onde eu chegava. Para a gente ganhar tempo, eu não vou falar de todas as vezes. Às vezes não adianta você fugir. Enquanto você não for curado, onde você for vai atrás de você. Não adianta. E eu começava a orar ao Senhor e pedir ao Senhor para me curar. E um dia, nas minhas orações, eu pedi ao Senhor que me desse mais tempo para fazer a obra de Deus, que eu trabalhava de empregado e eu era muito prisioneiro. E Deus abre uma porta de emprego para mim, um trabalho onde eu ia ganhar mais e ter tempo para a casa de Deus. E eu estava muito feliz, eu estava igual o pinto no chão, todo feliz. E não sei se todo mundo seja assim, né? Mas sempre quando Deus vai me abençoar, Ele sempre me mostra. Então eu sabia que eu tinha ido para um lugar onde eu ia ser muito abençoado. Eu estava tipo Jacó, quando Deus mostra aquela visão, anjo descendo e subindo, faz aquele monte de promessa, estão lembrados? Um monte de promessa para ele levanta aquele padrão e fala, Deus estava aqui, aquela coisa toda. E eu estava igual Jacó, né? Todo feliz. E a mesma coisa aconteceu com Jacó, aconteceu comigo. Jacó chega lá, e ao invés de ter bênção, ele estava sendo enganado pelo sogro. Eu estava numa situação parecida. E aí no início eu comecei, não, isso aí vai passar logo, e eu comecei a sofrer humilhações terríveis no meu trabalho. Eu comecei a não entender mais nada. Poxa, mas Deus me mostrou que ia ser bênção nesse lugar, e só sofrimento, e sofrimento, e sofrimento, e eu orava, e eu quase que entrando em depressão, e Deus não falava nada, até que um dia Ele fala. Eu orando ao Senhor, Ele fala assim, se você não fosse tão soberbo, não estaria doendo tanto. Só isso que Deus falou, tá? Deus não fala comigo toda hora não, tá, irmãos? Só que todas as vezes que Deus falou comigo, eu nunca esqueci. Todas as vezes que Deus falou comigo, algo tremendo aconteceu. Ele só falou isso, se você não fosse tão soberbo, não estaria doendo tanto. Só que aí eu surtei, né? Porque eu achava que eu era humilde, e Deus fala que eu sou soberbo. Aí eu falei, eu quase quis arrumar uma briga com Deus, porque eu soberbo, Senhor. Mas era um momento muito forte, sabe? Sabe quando Deus fala contigo, você sente a presença dEle? E passou um filme na minha mente na hora. Ele me mostrava cada vez que eu fui soberbo. Cada vez que eu fui soberbo. Dá até vergonha de contar cada uma das vezes que eu fui soberbo. E para
pregação não ficar muito grande, eu não vou falar, mas ele me mostrou todas as vezes. Vou falar só uma. Ele falou assim, ó, lembra daquela vez que o irmão elogiou o pastor Júlio? O que você sentiu? O que você sentiu? Irmãos, todas as coisas estão nuas e patentes com quem temos de tratar. Eu posso esconder de você a minha mágoa, a minha inveja. De Deus não, irmão. E eu comecei a chorar. E eu comecei a me sentir envergonhado. E pensar como eu nunca tinha percebido que eu era tão soberbo. Eu me assombrei de ver o quanto eu era soberbo e não percebia. E a minha maior soberba é que eu achava que eu era humilde. O pior de tudo, que eu achava que eu era humilde. E Deus me mostrou o quanto que eu era soberbo. E uma das provas que eu era soberbo é que o constrangimento que eu estava passando estava doendo demais. E na verdade, eu tinha uma raiz de amargura e ela foi potencializada com o trauma que eu passei de ser destituído em público. Foi muita vergonha, irmãos, foi muita vergonha. Eu fiquei arrasado mesmo. E depois disso, Deus me começou a palestrar comigo ainda mais. E quando eu percebi o quanto eu era soberbo, aí eu já não tinha mais pena de mim. Aquela peninha que eu tinha de mim foi embora. Eu morria de pena de mim pelo que eu tinha passado. Eu achava que eu era um cara humilde. Quando ele me mostrou o quanto eu era soberbo, aí eu já achei, não, então, eu não mereço tanta pena assim, não, porque ele me mostrou que eu era soberbo. E quando ele me mostrou que eu era soberbo, aí sim, aí ele começa a me lembrar, paulatinamente, suavemente, o quanto eu era ingrato. Por quê, amados? Salmo 103, versículos 1, 2 e 3. Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Versículo 2. Bendiz a minha alma ao Senhor. Versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que a mim bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de quantos? Nenhum. Aí sim acontece o 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, para que haja cura, tem que haver lembrança. Amados, quando nós estamos feridos, a gente fica cego. A gente não consegue enxergar. A gente fica igual o povo de Israel, lembrando da cebola do Egito, das azeitonas, mas não lembrando que lá eles eram o quê? Escravos. E Deus começou a me lembrar o quanto esta igreja que me feriu e que estava me trazendo tristeza, o quanto essa igreja me amou. Eu só me lembrava da vergonha que eu tinha passado pelo meu pastor presidente em público, e foi muita vergonha, sim. Claro que foi, mas eu não me lembrava que quando eu voltei para Jesus, que eu não tinha casa para morar, que eu morava na rua, que eu estava destruído, acabado. Deus usa um casalzinho na igreja, com 2 filhinhas pequenininhas, lindas, para me acolher na casa deles. Você faria isso? Eu não faria. Só se Deus mandar, irmão. Como é que eu vou acolher uma pessoa dentro da minha casa? Nas situações que eu estava. Então eu estava só lembrando do mal que me fizeram. Eu não lembrava do benefício.
E aquele casal fez aquilo comigo, porque Deus usou eles. Então foi Deus cuidando de mim, foi benefício de Deus. Aí ele me fez lembrar de um outro irmão, inclusive ele já dorme no Senhor também. Esse primeiro foi o irmão Gilberto Rodrigues Coelho, irmã Heloísa, sua esposa. A esposa ainda é viva, mas ele já dorme no Senhor. Aí Deus usa também um irmãozinho que morava aqui, logo aqui na curva, irmão Amado Simplício, que me chama num canto e me dá um bolo de dinheiro assim, porque ele via que cada culto eu estava com uma roupa. Num culto eu ia com a camisa, com a calça, e no outro eu já ia com a outra. Então eu já sabia que quando eu estava com uma roupa, a outra estava lavando, que eu só ia na igreja com duas mudas de roupa, ou com uma calça e uma camisa, ou com uma calça e a outra camisa, porque a calça só tinha uma. Então ele me deu dinheiro para comprar roupa. Eu tinha me esquecido disso, irmãos. A gente tem muita facilidade de só lembrar do mal que as pessoas nos fazem. Há pessoas que você faz 99 certo para ela, né? O dia que você fala não, acabou. Tem pessoas que você cuida. O dia que você fala assim, ó, você está errado nisso, acabou a amizade. E aí, eu comecei a chorar, agora de chorar de vergonha, de ser tão ingrato. Mas ao mesmo tempo, irmãos, saiu um peso em cima de mim. Parecia que saiu uma tonelada de cima de mim, irmãos. E tudo começou a mudar para mim. Até parece que a natureza mudou de cor. Parece que o mundo ficou mais colorido. Os meus dias ficaram mais luminosos. A mágoa, ela envenena a gente. A mágoa faz a gente enxergar a vida horrível. E eu entendi que Deus estava me curando. E eu entendi que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E aí, eu fui na igreja do meu pastor presidente, abracei ele, conversamos, continuamos amigos. Não tinha ficado mágoa, mas eu quis ir lá de novo, porque eu já tinha perdoado ele. E aí eu comecei a entender como Deus trata a gente, como que Deus cura a gente, como todas as coisas contribuem para o bem. E assim como Deus não livrou José de ser vendido pelos seus irmãos, Deus não me livrou de passar a vergonha que eu passei, sendo destituído do cargo no meio de um culto de domingo. Amados, pare e pense. Se Deus não quisesse que José passasse o que ele passou, o que Deus fazia? No momento que eles tentassem vender José, eles faziam os próprios pessoal que comprou José devolver para o pai. Não simples assim, irmãos. Nós temos que concordar numa coisa: Deus permitiu aquilo que aconteceu com José. E eu observava a história de José e eu achava que José era digno de pena. Mas dá uma olhadinha, se você ainda não viu a mensagem A Cura de José, vai aparecer aqui no card, que José estava sendo tratado por Deus. E Deus, quando permite, porque se Deus não quisesse que eu passasse pela vergonha de ser destituído em pleno culto de domingo do cargo, o que aconteceria? O carro do pastor ia quebrar no meio do caminho, ia dar uma dor de barriga nele, ou iria ficar doente. Irmãos, Deus permitiu, nada foge ao controle dele. Então eu comecei a entender que aquilo que Deus estava fazendo era para quê? Quebrar o meu orgulho. E a gente canta, né? Senhor, quebra o meu orgulho. E quando ele começa a quebrar o nosso orgulho, a gente grita. E foi assim, amados,
quando eu meditei na cura de José e na cura de Jacó, que toda aquela dor saiu. E o mais interessante, logo depois disso, irmãos, aquela promessa que ele tinha me mostrado naquele lugar que ia me abençoar, não era mentira não. Primeiro eu passei por todas as humilhações, não foi? Pois é, irmãos, naquele mesmo trabalho que eu estava, Deus enviou pessoas para investir um bom dinheiro no meu ministério, um bom dinheiro. Deus enviou pessoas, irmãos, para acreditar em mim e ajudar no meu ministério. Esse som, essa mesa, tudo isso aí foi comprado com dinheiro de pessoas que ofertaram. Começou a aparecer pessoas, irmãos, para acreditar em mim, para me ajudar. Amados, quando Deus começa a nos curar e a gente se deixa ser curado, depois que passa toda a humilhação, todo o trabalho que Ele faz, o que acontece? Vem a resposta. Aí eu entendi que Ele não tinha me enganado, eu não estava entendendo, era o processo. Por isso a palavra fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Veja o que fala o livro de Oséias 6, versículo 1: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Estão lembrados que nós lemos no início? Fiéis são as feridas daquele que amam. Estão lembrados? Hebreus 12, versículo 6: como um pai corrige ao filho que ama, assim o Senhor açoita e corrige a todo que recebe por filho. O que é correção? A correção de Deus, amados, é parecido quando você faz um desenho, saiu errado e você corrige. Havia algo em mim que era para ser moldado, e Deus não estava me maltratando, Ele estava me corrigindo. E talvez você esteja pensando aí, né? E agora, pastor? Então você foi curado, e agora? Você é humilde? Não, engano seu. A cura aconteceu, não que eu tivesse me tornado humilde, agora eu sei que eu sou soberbo. E quando a gente sabe que a gente é soberbo e assume, a gente vigia. Então hoje eu fico o tempo todo observando isso aqui. 1 Coríntios 10, 31. Bom, vamos ler o 24 depois do 31. 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Agora o 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso muda tudo, irmão. A maioria das pessoas que sofreram foram pessoas soberbas que tocaram na glória de Deus. Nabucodonosor comeu capim, que nem um bicho, porque ele tocou na glória de Deus. Ele se exaltou dizendo que tudo aquilo que ele tinha conquistado foi através do seu braço. Então, hoje, a todo tempo, eu vigio. Eu estou fazendo isso aqui, é para a glória de quem? É para a glória de... bom. É para a glória de Deus? Então por que alguém fica doente porque não deixaram ele, não deram um cargo para ele e deu para o outro? É para a glória de Deus? Então você só vai se você for pregar. Tem gente que você convida para vir na tua igreja, você convida 400 vezes, ele não vem. Chama ele para pregar, ele vem. Tem pessoas que nem percebem, irmão, que elas são presas em si mesmo. Então, ser curado não é que eu virei humilde. Não. Eu entendi que a soberba precede a queda, e adiante da honra vai a humildade. E que não adianta, até Jesus voltar, temos que estar vigilantes com a nossa soberba. O tempo todo, o inimigo vai fazer
pessoas duvidarem de quem você é, te caluniarem, para que você tente provar que você é alguma coisa. E quando você tenta provar que você é alguma coisa, tu caiu no laço. Por quê, irmãos? A glória é para o Senhor, a obra é do Senhor. Se você está fazendo para a glória de Deus, por que você fica tão preocupado com a opinião alheia? Ou tão preocupado em aparecer? Amados, tem pessoas que tiveram uma festividade na igreja e não cantar, não pregar, não falar. Tem pessoas que brigam até por um lugar no púlpito, irmãos. Então, tem pessoas muito enganadas com o propósito master do Evangelho. O propósito master do Evangelho não é só curar enfermos físicos e expulsar demônios, ou pensar em morar no céu. E para você morar no céu, você vai ter que vigiar com a tua soberba aqui, e entender que você está sendo curado. E mais, se você tem consciência que você está nas mãos de Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Eu não sei o que você está passando. Quem sabe você tem passado constrangimentos. Deus sempre vai te curar, e não tenha dúvida. Hebreus 12 também fala que nenhuma correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A vida de algumas pessoas não evoluem, porque elas pensam que estando com Jesus, agora é sua vitória, e que não haverá nenhuma aflição ou sofrimento quando Deus começa a nos tratar. Agora, quando nós entendemos o que está acontecendo, as coisas ficam mais... Porque enquanto a gente fica sentindo pena da gente, automaticamente, sabe o que acontece? Não, a gente começa a murmurar contra Deus, é no automático. A gente pode murmurar aqui, que a gente tem medo, né? Mas murmura aqui, dá no mesmo. Eles são dos nossos corações, irmão. Você pode até não murmurar alto, né? Não, Senhor, não murmurei não. Dá uma olhadinha aí, vê no vídeo aí se eu murmurei. Até parece que ele não conhece o nosso pensamento. Podia ser eu, o pastor botou o outro. Aquele irmão conseguiu isso. Caramba, aquele irmão conseguiu, não conseguiu. Ele ouviu, irmão. Ele ouviu. Todas as coisas estão nuas e patentes com quem temos de tratar. E por que isso acontece? Porque nós não entendemos que Deus nos prova. Se somos soberbos, Ele nos passa por humilhação. Se somos amantes de coisas materiais, Ele nos vai fazer privação. Por quê? Se eu amo demais coisas materiais e Ele me der, o que vai ser? Vai ser o quê? Vai ser um ídolo para mim. Se eu estou desesperado para encontrar alguém para me fazer feliz, eu não vou te dar. Se você não é feliz comigo, vai ser feliz com quem? É desse jeito. Então, amados, o que é uma igreja? Conclusão, o que é a igreja? Bom, a igreja é um hospital, irmão. Estamos aqui para ser curados. Eu fico observando algumas coisas que veio por aí, pessoas querendo saber qual é o propósito da nossa vida aqui. Ser curado, irmão. Nenhum outro propósito é mais interessante do que esse, irmãos. Porque todas as vezes que existem colisões entre irmãos, é por causa da enfermidade. E as enfermidades maiores não estão na perna, no coração, no fígado, está na alma. E nós estamos aqui sendo tratados. Deus pega Jacó todo torto e trata Jacó. Deus pega José. Olha, quem vai negar que José tinha vida com Deus? Quem pode negar, irmãos? Ninguém. A prova é que ele tinha visões e sonhos, e que se cumpriram. E por que Deus permite José passar por tudo aquilo? Para curar José, irmãos. Irmãos, Deus não vai ter pena de fazer algo com você para te curar. Agora, o ponto é quando a gente entende. Enquanto a gente não entende e fica com peninha da gente,
e fica murmurando, ou fica culpando pessoas, a gente fica igual o povo de Israel andando em círculo. Canaã é logo ali, e eles andando assim, quase ficando tontos. A igreja é um hospital, onde acontecem coisas boas e aparentemente ruins. Aquele pastor presidente errou comigo? Claro que errou, mas quantas coisas boas ele fez para mim. Agora, a coisa mais linda que aconteceu, depois de, eu creio que uns 12 anos, ali em Margarida, a Karina tinha 15 anos, Simone, ali no Brito, tinha, né, 15 anos, né, mais ou menos, 13, 15, né, então vou colocar aqui, 13 anos depois, que esse meu pastor presidente me faz passar a maior vergonha da minha vida, no débito e no crédito, e quase faz eu voltar para o mundo, né, que eu não quero essa vergonha para ninguém. Eu estava no monte com o obreiro, era um dia de sol lindo, quem aparece lá? Quem vem andando assim? O meu pastor presidente. Eu nunca vou esquecer aquela cena, o obreiro ficou assim, ó, estatalado, sem entender nada. Irmão, ele vem andando, oi? 17? Então passou mais ou menos 15 anos depois, que lá no Palmares ela tinha uns 2 anos, para 3, 15 anos, irmãos. Ele vem andando em minha direção, eu nunca vi ninguém chorar daquele jeito, eu nunca vi gente chorar, da água descer, como se fosse uma biquinha assim, ele andando e o sol estava assim, então o sol refletia nas lágrimas dele descendo, me abraçou e me pediu perdão, reconheceu que ele fez errado no dia que ele me destituiu da igreja. Aí a gente chorou, a gente se abraçou, a gente se beijou, foi um dia, eu já estava feliz, irmãos, eu já tinha perdoado ele, já tinha voltado lá, mas ele, e eu já admirava ele, eu passei a admirar mais, irmãos, porque o problema nosso não é o errar, o problema nosso é não reconhecer, mas passou 15 anos, mas não importa, irmão, eu continuo admirando ele, é meu amigo até hoje. Então, se eu já estava feliz, eu fiquei muito mais feliz, e depois disso, a minha vida tem sido diferente, depois que eu entendi que a igreja é um local de pessoas enfermas que querem ser curadas, e que às vezes Deus prova a gente com o defeito do outro, entende? Agora é óbvio, irmãos, que nós não vamos achar normal fazer as coisas com as pessoas, porque vivemos uma semeadura, aquilo que a gente semeia a gente colhe, e ele me contou depois o que ele sofreu com tudo que aconteceu, aqueles irmãos pelos quais eu fui trocado, não vou nem falar aqui na gravação, porque foi muito sério, aconteceram coisas tenebrosas, mas o mais importante é que eu entendi o quanto é importante nós olharmos para a palavra e olharmos para a igreja e valorizarmos muito mais o evangelho como ele é. E Jesus disse dessa forma: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Ele disse também: limpa primeiro o interior do copo e do prato. O trabalho começa por dentro, entende? O trabalho começa por dentro, não é por fora. E tem muita gente andando em círculo, achando que o evangelho, o ponto alto do evangelho, seja mudar a roupa, seja ter cargos, seja fazer evangelismo, tudo isso é muito importante, mas a prioridade, o verdadeiro sentido da nossa vida em Cristo é ser curado a cada dia, e a cada dia que passa eu busco no Senhor: Pai, eu quero me tornar parecido contigo,
E todas as vezes que eu percebo que eu estou sendo soberbo em alguma coisa, eu peço perdão ao Senhor. Porque todas as vezes que alguém fica soberbo, ele começa a ficar cego, ele começa a machucar pessoas, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E na casa de Deus, eu louvo ao Senhor, eu amo a casa de Deus, porque se eu for colocar numa balança, apesar de tudo que eu passei, as coisas ruins e as coisas boas foram muito mais. Eu ainda me esqueci de falar do pastor Gerson, saudade do pastor Gerson, me levou no colo. Então, eu não sei o que você tem passado, de repente você tem passado decepções com pessoas na igreja. Procure se lembrar das pessoas que fizeram coisas boas, mas se a tua balança está pesando só para as coisas ruins, fique tranquilo, a casa de Deus é o lugar onde nós encontramos os maiores amigos. Eu nunca encontrei em qualquer outro lugar os amigos, os irmãos que encontrei na casa do Senhor. Por isso que eu amo a casa de Deus, eu amo a igreja de Deus e digo, vale a pena caminhar com o Senhor, vale a pena andar com o Senhor, porque Ele é fiel. Agora, é importante você ter cuidado em não confundir o Evangelho com qualquer outra coisa, porque existe um Evangelho paralelo que mostra algo que não é o da Bíblia. Medite nisso, medite. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem sabe você está muito enfermo, muito triste, e já parou para lembrar do quanto você já foi abençoado por Deus? Quem sabe você não esteja como eu estava, só olhava para as pessoas que haviam me ferido, não me lembrava que aquela família cuidou de mim como cuida de um filho, e eu não culpo a minha família por não ter me ajudado, nem eu acreditava em mim, quanto mais a minha família. Mas Deus é tão tremendo, né? Que a palavra fala assim, ó, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu amo a casa de Deus, eu amo a família de Deus, porque é o maior lugar de tratamento espiritual, é o maior lugar de cura, é o maior lugar de restauração. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus pela tua igreja, Senhor. Obrigado a Deus pelo teu Filho Jesus Cristo, que comprou ela com preço de sangue. Pai, dá-me graça, Senhor, para que eu nunca venha me esquecer do quanto, ó Deus, tu me amas e o quanto tu usou pessoas na sua casa para cuidar de mim. Pai, me livra da altivez de espírito, me livra da soberba e da prepotência. Pai, que eu nunca venha me esquecer de tudo aquilo que tenho e que sou, vem de Ti, o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ó meu Deus e meu Pai, dá-me graça, Senhor, para que tudo que eu faça seja para a Tua glória, que eu diminua e que Tu cresças, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém.